Queridos irmãos, sejamos todos bem-vindos e que a espiritualidade amiga e benfeitora nos acolha e nos intua nesse momento de reflexão e de exposição sobre um tema na qual nós vamos hoje fazer uma reflexão. Então, iniciemos a nossa prece de harmonização através de irradiação. Mas o que pode vir a ser a irradiação? Irradiação é um ato de amor, uma doação de amor, de caridade, através dos nossos pensamentos. Então, unidos nesses pensamentos, vibrando com a espiritualidade amiga e benfeitora, comecemos então pelo nosso lar, pelos lares dos amigos, dos vizinhos, dos entes queridos. Rogando, Senhor, estenda tua mão amorosa sobre cada um de nossos familiares, amigos e parentes, a fim de que cada um possa receber toda a medicação necessária, sempre de acordo com a necessidade e merecimento. Aos abandonados, nas ruas, nos orfanatos, nos asilos. Pai, sabedores que somos da tua lei de amor, justiça e caridade, reconhecemos o teu amparo e proteção a todos, indistintamente. Desta forma, rogamos endereçar essa égide de espíritos benfeitores que, imbuídos no mais puro amor, emitam vibrações de paz, consolo e esperança para aqueles que se julgam abandonados. Aos doentes, nos hospitais, clínicas pediatras, de dependentes químicos, em abrigos. Senhor, derrama-lhes um bálsamo salutar, inspira-lhes a paciência e a submissão. Dai-lhes força para suportar suas dores com resignação, a fim de que não percam as esperanças de cura, tanto corporal quanto espiritual. As penitenciárias, as cadeias, as instituições de recuperação de menores infratores. A esses irmãos, Pai, rogamos a assistência da espiritualidade amiga, a fim de que possa auxiliá-los na conquista da vontade em vencer o domínio de forças magnéticas e psíquicas que os impedem de controlar os seus vícios. Aos desafetos. Senhor, por sabermos que tudo em ti é amor, que possamos fazer uso de nossa boa vontade e, sendo assim, agirmos como colaboradores na tua vinha de luz, amando incondicionalmente, exercendo assim o perdão das ofensas, a indulgência e a caridade. Aos governantes e empresários. Por eles, Pai, pedimos a assistência constante do anjo guardião, desejando que possam intuí-los, a fim de que não esqueçam o compromisso assumido de exercer a liderança com trabalho e justiça, afastando-lhes das chagas do egoísmo e materialismo. Aos obsidiados e obsessores. Pela educação, controle dos instintos e treinamentos da vontade, juntos, obsessores e obsediados conseguem livrar-se de sentimentos negativos e destruidores, e assim caminharem em direção ao Pai. Que esses irmãos, num processo de aprendizado, compreendam que somente o amor sobrevive ao tempo e somente o bem resiste à eternidade. Aos desencarnados. Que os bons espíritos acolham, ajudando-lhes a romper as cadeias terrenas. E que Deus, em sua infinita misericórdia, lance o manto de sua indulgência, a fim de que possam ser contadas as provas que aqui sofreram.
bem como terem suavizadas e encurtadas as penas que ainda hajam de suportarem na espiritualidade. Aos suicidas. Rogamos aos espíritos amigos, cuja missão é de assistências aos desesperados, oferecer-lhes a proteção e a inspiração da falta cometida, dando-lhes força para suportar com mais resignação as novas provas, para que hajam de passar, a fim de repará-las numa nova oportunidade. A magnetização das águas. Pedimos, Pai de infinito amor, que magnetize as nossas águas, sejam as que estejam em nossos domicílios, e também os mananciais e fontes espalhadas em todo o nosso planeta. Que através do consumo consciente, sabemos usar esta fonte inesgotável de energias salutares, a fim de que possamos manter a nossa saúde e o nosso equilíbrio espiritual. E que assim seja. Saudações, então, irmãos. Nós vamos trabalhar hoje sobre um tema muito importante, um tema que constantemente bate à nossa porta ou visita os nossos pensamentos, por melhor dizer, que é um tema sobre a vida futura. E nós, às vezes, preocupados, né, com o nosso cotidiano, com a nossa rotina, com os nossos afazeres, muitas vezes nós não nos percebemos, né, não percebemos a importância que tem a vida futura na nossa vida presente, né, de tantas tribulações que nós temos no dia a dia. E antes de aprofundar mais o assunto, eu vou trazer aqui para vocês três frases, três tópicos que seriam meio que um passo introdutório para que nós possamos desenvolver melhor o nosso assunto. Então, sobre a vida futura, é muito importante que nós tenhamos uma ideia clara e precisa sobre a vida futura, porque dessa ideia clara e precisa é que vai depender a nossa compreensão e a nossa aceitação resignada das vicissitudes, dos problemas, dos percalços, das tribulações da nossa vida terrena. Por que isso? Porque no momento onde eu sei que tem uma vida, que a nossa vida verdadeira é a nossa vida futura, é a nossa vida espiritual, vida futura falando, né, no sentido de vida espiritual, no momento em que eu tenho esse entendimento, eu consigo compreender muito melhor por que eu atravesso certas dificuldades no meu caminho, na minha vida agora como encarnado. E trazendo um pouquinho um conceito do livro Obras Póstumas, lá está escrito que a vida futura, ela já deixou de ser um problema. Ela é um fato. Fato esse que foi apurado pela razão e pela demonstração para a quase totalidade dos homens. Como isso, irmãos? Isso em virtude de que nós temos o conhecimento trazido pelos nossos irmãos espirituais, que nos trouxeram, através das psicografias, dos efeitos mediúnicos, dos efeitos inteligentes, esse conhecimento e essa percepção de que existe uma vida espiritual, uma vida além da vida carnal, por assim dizer. Então, hoje, atualmente, aqueles homens que negam, né, a vida futura, falando de vida espiritual, eles formam uma minoria muito pequena, porque isso já está sedimentado, né, com o advento da doutrina espírita. Isso foi muito bem trazido, muito bem estudado. Nós temos diversas obras básicas, obras complementares, a própria série, né, das obras de André Luiz, né, A Vida no Mundo Espiritual, trazendo, né, a partir da obra O Nosso Lar, como é uma colônia espiritual, como é uma vida futura, né, após o nosso desencarne. E ainda trazendo das obras póstumas, né, diz assim: apenas diremos que, se estivesse demonstrada a inexistência da vida futura, nenhum outro fim
né? Ou então nenhum outro objetivo teria essa vida presente. Se não, qual o objetivo? Manter um corpo físico, carnal, que amanhã, ou dentro de uma hora, ou mês que vem, poderia deixar de existir, ficando, então, toda a existência acabada, terminada. E se fosse isso, né, dessa forma, não seria possível explicar a justiça divina, que é um ponto incontestável do que nós estudamos doutrinariamente, né? Deus, na sua justiça, é perfeito, é sublime, Deus não falha. Então, como nós explicaríamos diversas situações, situações de desigualdade, situações de doença, se nós não tivéssemos, né, o conceito reencarnatório, o conceito da vida espiritual ou o conceito da vida futura? E para trabalhar um pouquinho mais, a gente tem que trazer o conceito, então, afinal, o que é a vida futura? A vida futura, irmãos, ela é uma vida que transcende os limites da existência material e ela continua além da morte do corpo físico. Então, essa vida futura, que é de natureza espiritual, ela inicia quando nós estamos aqui na Terra, preparando o nosso amanhã, o nosso porvir, pela prática constante do bem, e isso continua por toda a eternidade. Por quê? Porque nós estamos, né, espíritos imperfeitos que somos, em constante evolução, buscando sempre o aprimoramento. Então, eu preciso me preparar aqui, hoje, agora, para o amanhã, porque eu posso estar desencarnando amanhã, ou semana que vem. E o que eu fiz, então, de preparação para essa minha vida futura? E Jesus diz ainda que a vida futura ela é a meta que a humanidade irá ter, devendo constituir o objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Então, quando eu me preocupo com a minha vida futura, que é a minha vida espiritual, conforme a gente trouxe anteriormente. Então, quando eu me preocupo com a minha vida futura, eu, consequentemente, me preocupo com a minha vida presente. Me preocupo com o que eu estou fazendo hoje, como eu estou me preparando. É a mesma coisa quando nós vamos fazer uma viagem. Se eu vou fazer uma viagem, eu começo a arrumar a minha mala alguns momentos ou alguns dias antes. Eu não vou deixar para arrumar uma hora antes de eu sair de viagem, ou ir para o aeroporto, ou entrar no carro. E o que eu faço nessa mala? Eu preparo a mala de acordo com o lugar para o qual eu estou indo. Se eu estou indo para o Polo Norte, eu não vou levar roupa de banho e chinelo de dedo. E isso, fazendo uma analogia bem simples, é o que nós devemos ter em mente quando nós pensamos em nos prepararmos para a vida futura. Na vida futura, na vida espiritual, não adianta eu acumular riquezas materiais e deixar todo o resto, as riquezas espirituais, as virtudes, de lado. Porque tudo aquilo que eu acumulei não vai servir para mim na minha vida futura. Seguindo aqui no raciocínio, então, irmãos, se não existisse a vida futura, eu poderia dizer que a consequência para a humanidade como um todo seria voltar todas as nossas atenções única e exclusivamente, né, para as coisas materiais. Porque se eu não tenho vida futura, se eu não tenho vida espiritual, para que eu vou me preparar, né, moralmente, espiritualmente, virtudes, qualidades, aparar as arestas? Não, eu vou me preocupar, eu estou aqui, eu tenho só essa vida, eu quero curtir do melhor jeito que eu posso. E essas pessoas que não se preparam para uma vida futura por não acreditarem ou porque nunca tiveram contato com uma doutrina ou uma religião que explicasse a vida futura para elas a contento dessas pessoas, elas acabam concentrando todos os esforços e pensamentos e energias, né, aqui, falando terrenamente, para obter bens terrenos, coisas materiais. E, infelizmente, essas pessoas, se porventura elas começam a perder esses bens,
para elas é uma situação muito difícil de lidar, quase como uma tortura. Pessoas que às vezes vão à falência e cometem atos, né, contra a sua própria vida, porque acham que aquilo ali era o que movia, era o centro da vida dessas pessoas. Então, quanto mais importância nós dermos aos bens terrenos, mais distante nós estamos da nossa vida espiritual, no sentido de menos fé nós temos na nossa vida futura. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes nós direcionamos a nossa energia, né, naquele objeto, ou naquele bem, ou naquela casa, ou naquele carro, ou enfim, seja qual for o objeto de desejo que nós venhamos a ter. E às vezes a gente acaba esquecendo de o que eu vou levar para a minha vida futura, aonde eu deveria realmente estar me preparando para essa vida futura, aonde eu deveria realmente estar despendendo a minha energia. E aqui a gente traz uma pergunta, um questionamento: quando é que nós conseguimos perceber o nosso apego a essas coisas terrenas? E aqui vem a resposta: quando qualquer pequena tribulação, qualquer pequeno incidente do nosso cotidiano vira um motivo de uma tormenta. Então, aqui nós não estamos falando necessariamente se eu perdi algum objeto ou algum bem material. Não, eu posso muito bem estar falando de uma situação no meu trabalho, na minha vizinhança ou na minha família, e aquilo me tira do sério, aquilo me tira do centro. Por exemplo, uma crítica, uma ofensa, um comentário que possa vir a ferir o meu orgulho, a minha vaidade. Então, quando essas pequenas coisas me desestabilizam, quando eu não relevo essas pequenas situações do dia a dia, porque elas acontecem e vão continuar acontecendo até o dia do nosso desencarne, não existe, não há como negar, não há como evitar. Quanto mais essas pequenas coisas me perturbam, mais eu estou apegado com o meu foco neste aqui, agora, neste bem, neste momento, desculpe, terreno. Então, ao passo que quando nós nos concentramos na vida espiritual, essas tribulações, ou esses comentários, ou essas ofensas, elas são pequenos acontecimentos do nosso dia a dia que nós podemos suportar, que nós aprendemos a suportar com paciência, resignação, sem que aquilo me perturbe ou sem que aquilo me desestabilize. Por quê? Porque eu sei que aquilo é um mero fato que aconteceu. Eu oro por aquele irmão que me fez a ofensa ou a crítica, ou muitas vezes eu pego aquele comentário e me autoanaliso, porque muitas vezes aquele irmão está trazendo uma verdade, e disso eu consigo tirar um aprendizado, ao invés de me sentir ofendido. Outro questionamento. E o que acontece, então, com aquela pessoa que encara a vida terrena, esta nossa encarnação agora, mas com um ponto de vista já da vida futura? Eu estou aqui, mas eu já estou olhando lá, né? O que acontece com esse irmão? E aqui nós podemos elencar o seguinte: aquele que crê na vida futura, ele sabe que a sua felicidade, ela decorre do esforço que ele fizer hoje para melhorar aquilo que estiver ao seu alcance. Mas, por outro lado, ele sabe aceitar com resignação aquilo que ele não pode melhorar. Então, ele consegue distinguir as coisas. Ele não está aqui só de passagem, ele está aqui para evoluir, tem a lei do trabalho, então ele vai se esforçar para melhorar aquilo que está ao seu entorno. Por outro lado, sem se frustrar quando ele não consegue mudar aquilo que está fora do seu alcance. Então, essa pessoa, esse irmão, ele percebe que tanto ele próprio como os bens terrenos, as coisas materiais, são ínfimos, são muito pequenos diante da imensidão do universo.
e pouco elas vão servir para a sua elevação espiritual, que é o nosso objetivo aqui, evolutivo, como nós sabemos. Então, sem a vida futura, aqui trazendo de novo uma frase das obras póstumas, sem a vida futura, a moral, ela não passa de um simples código convencional imposto, sem nenhum fundamento ou sem estar enraizado no nosso coração. Então, ele está lá, para que eu vou seguir? Se não existe vida futura, quem vai me cobrar esse código moral, esse código ético? Não tem ninguém para me cobrar. Então, eu vou aproveitar a vida, não é assim? Não seria assim? Seria muito fácil. Por outro lado, também, né, irmãos, vale dizer que não significa que aqueles irmãos que acreditam na vida futura não se interessem em nada, né, pela vida material. Afinal de contas, nós estamos inseridos, né, num contexto onde os itens materiais fazem parte da nossa vida e nós precisamos, né, saber lidar com isso. Como se a providência divina nos colocou aqui, né, encarnados, é porque tem algum motivo, é porque tem algum propósito, né? Então, por exemplo, nós temos o instinto do progresso, o instinto da conservação, que são leis divinas, né? A lei do progresso, a lei da conservação, que nos impulsiona a nos esforçarmos para melhorar as coisas, né? Então, se nós estamos aqui, nós temos que fazer bom uso das nossas faculdades intelectuais, da nossa força, para melhorar aquilo que está no nosso entorno, sem que isso atinja um extremo. E sem que, com isso, eu me preocupe única e exclusivamente com os bens materiais. Mas não é porque eu me esforço para melhorar o meu entorno, materialmente falando, que significa que eu não me preocupo com a minha vida futura. Então, é esse meio termo que nós devemos buscar. Além disso, conforme nós vamos compreendendo a vida futura, nós vamos conseguir encarar os bens terrenos como ferramentas para facilitar o nosso progresso moral, mas não como a essência desse progresso moral. Eu uso dessas ferramentas para atingir um objetivo maior. Os homens vão conseguir compreender que eles podem usufruir, nós podemos usufruir desses bens sem dar tanta importância assim para eles e sem ter um apego a esses bens materiais. Então, Deus, de forma alguma, condena os gozos terrenos, mas sim o abuso desses gozos terrenos em detrimento das coisas da alma. Então, agora nós estávamos falando, né, sobre os irmãos, né, as pessoas que acreditam na vida futura, mas tem também aqueles que não acreditam na vida futura. E o que acontece com eles? E aqui vem um parágrafo das obras póstumas explicando. E o que diz as obras póstumas? Diz que, normalmente, a pergunta é, e aqueles que não creem na vida futura? Resposta. Normalmente o são, né, são descrentes, por não terem encontrado nada que lhes preenchesse o vazio, nem em crenças religiosas e nem em dogmas. Então, muitas vezes, essa incredulidade, ela é fruto da falta de alguma explicação que lhes satisfaça a razão. Logo, ela pode ser encarada como uma incredulidade relativa. Então, aquele irmão não crê, porque até o momento ele não encontrou nada, nenhuma resposta que lhe satisfizesse, né, a razão. E acrescenta ainda nas obras póstumas, é raro de se ver aquele que é absolutamente incrédulo. Por isso que ele fala antes em incredulidade relativa. Eu sou incrédulo porque até então nada me satisfez. E falando desses irmãos que são incrédulos, eu achei interessante trazer aqui um confronto de ideias dos irmãos incrédulos versus, né, as boas ações. E aí eu trago algumas perguntas para nós refletirmos. Os incrédulos que praticam o bem, então, eu sou incrédula, eu não acredito na vida futura, eu não acredito na vida espiritual, consequentemente, o código moral de
boas condutas em relação ao meu semelhante não significam nada para mim. Os incrédulos que praticam o bem, será que eles são tão desinteressados assim como parecem? Primeira pergunta. Segunda pergunta, será que nada esperando do outro mundo, já que ele não acredita na vida futura, na vida espiritual, então nada ele pode esperar desta vida espiritual. Será que ele também não espera nada deste mundo? Tipo alguma coisa em troca, alguma coisa assim? Terceira pergunta. O amor próprio não tem, no caso, a sua parte de contribuição? Quarta pergunta. Será que esses incrédulos, eles são totalmente insensíveis aos aplausos dos homens? E aí, uma frase, né, para desfecho desse raciocínio. Se tudo isso acontecesse, esses incrédulos estariam num grau de perfeição extremamente raro. Porque ele faria o bem sem acreditar em nada, sem acreditar na vida espiritual, sem aplicar, sem dar importância para o código moral e de bons valores para os seus semelhantes, e sem esperar nem o reconhecimento do plano aqui terreno. Então, como falou, né, seria uma perfeição rara, porque eu não acredito que essa pessoa exista aqui encarnada, né, entre nós. E mais uma pergunta. Se a crença na vida futura traz à tona uma questão moral, que é aquilo que nós estávamos falando agora, eu acredito na vida espiritual, eu tenho, né, uma moral a seguir perante o meu semelhante, perante as pessoas que moram comigo, perante as pessoas que convivem comigo de uma forma geral, perante a qualquer ser vivo que faça parte do meu contexto. Essa questão moral está no nosso coração. Então, se a crença na vida futura, na vida espiritual, me traz essa questão moral, de que eu tenho que me preparar para essa vida espiritual, né? Como é que, mesmo assim, ainda existem pessoas que, tendo conhecimento dessa moral, ainda se mostram tão malvadas? Essa é uma pergunta. Porque por mais que aquele indivíduo possa não acreditar na vida espiritual, nós, como sociedade, como irmãos, como vizinhos, como trabalhadores, como família, como amigos, nós sabemos que existe uma forma de nos portarmos perante o nosso semelhante. Nós sabemos aquilo que é certo e que é errado. Nós conhecemos a lei divina porque ela está escrita na nossa consciência. Então, como é que, apesar de tudo isso, ainda existem pessoas, né, que se mostram tão malvadas? E a resposta vem com outra pergunta. Mas quem garante que, sem esse conhecimento, esses irmãos não seriam ainda piores? Então, por que caberia a nós trazer ou buscar esse julgamento? Nós não sabemos, não cabe a nós. Deus é que sabe. E por que, então, apesar de tudo isso que nós trouxemos até aqui, por que nós cuidamos tão pouco da nossa vida futura? Por que nós gastamos tanta energia na vida material, na vida terrena, no agora? Trata-se de uma atualidade, porque todos os dias nós saímos para trabalhar e não necessariamente nós dizemos, até de noite, depois do meu trabalho, estou voltando para casa. Mas tu sabe se tu não vai ser atropelado ali na esquina? A gente não sabe, a gente sabe que a gente sabe que a gente está saindo, mas a gente não tem 100% de certeza que a gente vai voltar. Então, por isso que diariamente nós temos que fazer esse preparo para essa vida futura. E por que não acontece isso? Porque nós desconhecemos o destino e até então, até o momento do advento do Espiritismo, não se tinha a maneira de conhecer esse desconhecido. Mas nós não temos mais desculpa, nós sabemos o que nos aguarda, nós temos as obras que nos mostram isso. Nós temos a doutrina espírita,
nós temos as comunicações mediúnicas, nós temos as psicografias, os livros. Não tem, para nós não tem desculpa, irmãos, nós temos que nos preparar. E o homem não se preocupará com a vida futura, senão quando ele vir enxergar nela um fim claro e positivamente definido. Uma situação lógica em correspondência com todas as suas aspirações, que resolva todas as dificuldades do presente e em que não se lhe depare coisa alguma que a razão não possa admitir. Se ele se preocupa com o dia seguinte, é porque a vida do dia seguinte se liga intimamente à vida do dia anterior. Uma e outra são solidárias. Ele sabe que do que fizer hoje depende a sua posição amanhã. E do que fizer amanhã dependerá a sua posição no dia imediato. E assim por diante. Então, se eu sei que a minha vida futura depende da minha vida presente, por que eu não me preparo? Se elas estão interligadas. Assim como a minha vida atual, minha encarnação presente, é interligada à minha encarnação precedente. Por que eu não me preparo? A vida futura tem de ser um complemento para a vida presente. Uma das fases da vida em geral, assim como os dias que se sucedem, são fases da minha vida corporal, são ciclos. Cada dia é um ciclo, cada dia é uma oportunidade, cada encarnação é uma oportunidade, e todas se encontram interligadas. Quando vir o presente reagir sobre o futuro, pela força das coisas, e, sobretudo, quando compreender a reação do futuro sobre o presente, quando, em suma, verificar que o passado, o presente e o futuro se encadeiam por inflexível necessidade, como o ontem, o hoje e o amanhã na vida atual, então, suas ideias, nossas, dos homens, mudarão completamente. Porque nós veremos na vida futura não só um fim, mas também um meio. E não um efeito distante, mas um efeito atual. Porque tudo está absolutamente interligado. Eu preciso cuidar da minha vida presente para ter um cuidado com a minha vida futura. Então, irmãos, para concluir um pouquinho desse assunto de hoje, igualmente, essa crença na vida futura, ela exercerá, sem dúvida, e por uma consequência toda natural, uma ação preponderante sobre o estado social e sobre a moralização da humanidade. Ou seja, no momento em que eu aceito esta verdade, no momento em que eu passo a me preparar para a minha vida futura, eu vou transformar a minha vida presente. Eu vou me tornar uma pessoa melhor, eu vou me portar melhor frente aos meus irmãos, eu vou saber viver melhor em sociedade. Eu vou buscar desenvolver as minhas virtudes e aparar minhas arestas, e através desse movimento, nós criamos uma atmosfera melhor. Nós buscamos a moralização da humanidade. A crença na vida futura nos impulsiona a lutar com fé diante das tribulações e vicissitudes da vida terrena, consolando-nos e nos dando a certeza de que devemos ter paciência e serenidade, pois essas dificuldades não passam de incidentes passageiros quando comparados à grandeza e à eternidade da vida espiritual. Então, eu me melhoro, eu aceito, eu consigo estar sereno perante os problemas, porque isso é uma preparação para a minha vida espiritual. Então, irmãos, que nós possamos, com as ideias que foram trazidas aqui nesse momento hoje, refletirmos um pouquinho mais sobre como que está sendo esse meu preparo. Será que eu estou tirando um tempinho da minha vida para me preparar para a minha vida futura?
Será que eu estou sabendo lidar com aqueles obstáculos? Então, que fique a mensagem para nós do Mestre, nosso Mestre Jesus, que através do amor, do perdão, deixou para nós o caminho, o exemplo a ser seguido. E que nós, usando o exemplo de Cristo na nossa vida, busquemos a nossa serenidade, busquemos a nossa preparação para a vida futura. Obrigada, irmãos. Muita paz a todos e que assim seja. Queridos amigos, vamos agora dar início à nossa prece final, rogando ao Pai, de infinito amor e bondade, todo o acolhimento, toda a proteção necessária. Pedimos. Senhor, sabemos que a prece é recurso abençoado e que a temos à nossa disposição para nos aproximarmos de Ti e de nossos irmãos. É meio de comunicação entre as almas e também a ponte entre o mundo invisível e o mundo em que vivemos. Através da oração, que possamos exaltar a Deus por toda a sua obra, por toda a beleza, magnitude e perfeição do planeta em que vivemos. Te agradecemos, Senhor, pelo apoio no lar, pelo amparo da escola, pela proteção do trabalho, pela alegria de servir, pela defesa da higiene, pelo aviso da experiência, pelo exercício da tolerância, pela capacidade de ser útil, pelo dom de discernir, pela força da paciência, pelo amigo que nos socorre, pelo adversário que nos instrui, pelo estímulo que nos conduz através das provações em que nos esclarece. Agradecemos também pelas dificuldades com que nos controla e pela energia da esperança e por todas as bênçãos, Senhor, de amor que nos proporciona através dos nossos entes queridos, a qual nos confiaste. E que assim seja.